faço questão da presença do Senhor na minha vida, nas pequenas e nas grandes coisas. E vamos a Marcos 2. Marcos 2, mas eu acho que eu vou ler aqui mesmo. Mas a Bíblia está aqui, viu, gente? A Bíblia é um memorial de como a palavra de Deus atravessou os séculos. Aleluia. A cura de um paralítico de Cafarnaum é um encontro. Alguém se encontrou com Jesus e teve a sua vida alterada. O trajeto, o percurso, o fluxo da vida desse homem foi alterado, porque ele se encontrou com Jesus. E começa assim, Marcos 2, o verso 1, diz: e novamente, alguém vai projetar ou não? Amém, tudo bem? E novamente ele entrou em Cafarnaum. Eu sempre gosto de fazer com que vocês prestem atenção ao que o texto mesmo já diz. Eu não vou nem pregar e vocês já vão ser tocados, constrangidos, tocados pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus já tem esse poder de, ela já é carregada de virtude. A palavra de Deus, essa palavra aqui, ela já é carregada de virtude. E diz assim, e novamente, quer dizer, de novo, né? Ele entrou em Cafarnaum. Depois de alguns dias, divulgou-se que ele estava em casa. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, né? Eu li errado. E divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. Jesus chegou naquela casa, rapidamente se espalhou a notícia que ele já estava de volta. Ele estava aqui na casa de Pedro. Jesus sempre se acomodava quando estava em Cafarnaum, na casa de Pedro. Historicamente eu li isso aqui. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4 homens. Então olha só, Jesus estava na casa, pessoas afluíram para lá, multidões, estava lotado, ninguém conseguia se aproximar nem da porta. E 4 homens decidiram levar até Jesus um paralítico que era um homem que estava sendo carregado por 4 outros homens. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destamparam o telhado onde estava e, fazendo outra abertura, presta atenção, eles abriram um buraco no telhado alheio. Fizeram um buraco no telhado alheio para passar o amigo deles, vão vendo. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, olha só. E Jesus, vendo a fé deles, fé dá para ver, gente? Fé visível? Fé. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Vendo a fé deles, disse ao paralítico, que era carregado. Cadê? Filho, não, ele disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Um paralítico ouviu: teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas. Escribas eram os homens que escreviam a Bíblia, né? Transcreviam a Bíblia. Não existia impressora, não existia imprensa, então a Bíblia ela era escrita à mão por homens que aprendiam a fazer essa escrita, e eles eram escribas. Estavam ali alguns escribas que argumentavam em seus corações. Eles não abriram a boca, eles não verbalizaram, eles argumentavam em seus corações. Por que fala este homem? É o que eles falavam no coração deles. Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Porque Jesus falou ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Aí eles falaram em seus corações. E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito, olha só, olha o movimento que está acontecendo aqui, você está prestando atenção? Os homens pensaram, Jesus discerniu, Jesus recebeu no seu espírito uma mensagem. Eles estão zombando, é de espírito para espírito aqui, ó.
Imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? Jesus sabe o que há nos nossos corações. Só Jesus, mas Ele sabe. O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas, aí Jesus falou assim, o que é mais fácil dizer? Porque Jesus falou inicialmente: perdoados estão os teus pecados. Mas eles zombaram: como assim ele pode perdoar pecado? Aí Jesus falou assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente, eu gosto dos tempos verbais da Bíblia, olha, imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu na vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Marciano, você já viu isso que aconteceu com você? Alguma outra vez, dessa forma? Nunca vimos algo assim. Nunca vimos algo assim. Jesus estava na cidade fazendo milagres, muitos milagres, muitos milagres, muitos milagres. A fama dele se espalhou, todo mundo ficava sabendo. Todo mundo ficava sabendo. Ele foi, ele não está aqui, ele está voltando, ele está vindo. Jesus chegou, entrou na casa e começou a ensinar a palavra de Deus. Jesus não era de propósito, quer dizer, era propósito, não vai ficar bem aplicado isso, mas assim, a intenção de Jesus não era fazer milagres. Ele não estava ali pura e simplesmente para fazer milagres. Ele estava ali para falar: o reino chegou. É chegado o reino de Deus. Eu vim anunciar o reino de Deus. Mas os milagres eram uma consequência de como Jesus era ligado ao Senhor, de como Jesus, como ele mesmo disse: eu vim para fazer toda a vontade do meu Pai. E essa ligação, essa pureza, essa santidade de Jesus, ela tornava possível situações de milagres o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então assim, Jesus, ele estava online com Deus. Full time, aí os termos, o tempo inteiro. Então Jesus, nós vemos aqui nesse pequeno recorte da Bíblia, vários sinais de como Jesus era o Filho de Deus e de como ele trazia em si poder, autoridade, tanto para curar como para perdoar pecados. E ele quis deixar isso muito claro. E além do mais, ninguém precisou verbalizar para ele saber o que havia no coração daqueles homens. Jesus recebia em seu coração a revelação do Pai, do que estava acontecendo. E a gente vê isso muito. Está tão alto esse microfone. Sandro, tem como só dar uma baixadinha? Está tão dando assim uns... Isso. Pode só abaixar um pouquinho, por favor? Obrigada. Então, ele... O tempo inteiro... Tá confortável para vocês? Tá, né? É porque estava muito assim, eu tinha que até ficar afastando. Então Jesus, o tempo inteiro, estava prestando atenção. Eu já trouxe essa palavra no outro dia. Jesus viu o cego de nascença. Jesus, ele estava assim, atento, ligado. O tempo inteiro Jesus estava antenado no que estava acontecendo ao redor. E essa coisa de perceber e sentir o que tem no coração do outro, isso é algo poderoso, lindo. E vou dizer para vocês, nós temos isso, tá? Essa conexão, ela é para nós também. Esses imprints, o pastor Luciano Subirá gosta de chamar de imprints. E eu já tive várias experiências dessas. Várias. Não porque eu sou a melhor, não é nada disso. Basta você afinar, apurar o seu senso de percepção do Espírito Santo. Às vezes você pensa que é uma intuição, você às vezes pode pensar que é uma coisa da sua mente, mas quanto mais você pratica obedecer a esse imprint, a essa som,
Tá melhor? Não sei, vamos vendo. Quanto mais a gente se mostra disposto e disponível para ouvir e perceber essa voz, mais audível ela fica. Quem aqui já teve essa experiência? E quem aqui já teve a ingrata experiência de desobedecer essa voz? Eu. Aliás, eu tive mais essa infeliz experiência do que a outra, a grata de obedecer. Eu já desobedeci muitas vezes essa voz. E o resultado também acontecia. Porque essa voz, esse movimento no nosso interior, ele vem do Senhor. E é para nos guardar, nos livrar, nos proteger, não é mesmo? Enfim, voltemos ao texto. Jesus retornou e ele lhes pregava a palavra. Mas naquele momento corriqueiro até, onde Jesus estava constantemente fazendo milagres, porque a gente vê que o pessoal já estava aculturado de que Jesus chegava e tinha milagre. Jesus chegava, tinha milagre. Jesus chegava, tinha milagre. Aí o que aconteceu? 4 homens conheciam um paralítico. E o que eles decidiram? Se tem milagre, toda vez que Jesus está presente, vamos levar o nosso amigo lá. Aquele nosso amigo paralítico. E se juntaram e tiveram esse impulso de fazer com que aquele homem tivesse a oportunidade de chegar diante de Jesus. Mas quando eles enfim chegaram com um paralítico, imagina um homem adulto sendo carregado numa maca, né, gente? Não devia ser uma maca bonitinha igual a gente tem hoje, não. Devia ser uma coisa nada industrializada, talvez improvisada, talvez não, muito provavelmente improvisada, carregando um paralítico, alguém sem movimento nenhum. Precisou-se de 4 homens, mas esses homens foram corajosos e eles foram ousados. Aí você imagina, Pedro está sentado assistindo Jesus pregando, de repente ele começa a ouvir um movimento, um barulho, coisas sendo tiradas do seu telhado, e a cena se torna mais insólita quando começa a descer uma pessoa que vem sendo içada por mais 4 homens, e o buraco deve ter sido grande, vocês imaginam? Eu tinha separado uma imagem, mas não deu certo ali. Uma imagem assim, que eu achei muito mais com a possibilidade de ser fidedigna, né? A ideia era um buraco, não num telhado convencional, como nós conhecemos as casas de hoje. Eu não sei como seria, mas eles abriram um buraco e desceram, içado, um ser humano adulto, para que essa pessoa pudesse estar diante de Jesus. Quem quer amizade assim? Eu quero ser amiga de alguém que faça algo assim por mim. Eu quero ser amiga de alguém que se importe comigo nesse nível. Eles estavam diante de Jesus, aquele que faz milagres, e eles pensaram em outra pessoa. Eles não pensaram assim: vou pedir minha casa, vou pedir, sei lá, quantas necessidades pessoais eu e você temos? Inúmeras. Mas quando eles estavam diante de Jesus, esses homens, esses 4 homens, eles pensaram no amigo. Eles conseguiram perceber que a necessidade daquele amigo paralítico era maior que a sua própria, né? Eles conseguiram ser altruístas, eles conseguiram ser desapegados, desinteressados. Eles conseguiram pensar no bem de outrem. Eu fiquei pensando bastante nisso enquanto eu lia sobre. Eles perceberam assim: peraí, ele é paralítico, ele nem se levanta daquela cama, mas esse homem faz milagres. Porque eles deviam estar vendo coisas incríveis. Eles deviam estar vendo muito milagre para serem movidos por essa ação. E eles foram até esse homem, deram esse jeito. Eles pensaram assim: gente, depois a gente arruma esse telhado, depois a gente paga para ele, depois a gente dá um jeito de resolver a bagunça que a gente está fazendo na casa de Pedro. Depois a gente fala: Pedro, é porque era inadiável o milagre. Todo o mais poderia ser consertado depois, mas só um
faz milagres. Telhado, fio, sei lá, qualquer coisa que eles possam ter estragado. Vocês entenderam que eles desceram esse homem como se abrisse aqui um buraco bem grande, cordas assim, desceram o homem. Aí de repente está lá Jesus, e Jesus, opa. Jesus expressa isso, vendo-lhes a fé. É lindo isso, né? Porque esses homens surpreenderam Jesus. Esses homens eles interromperam aquela cena, assim. Eles causaram um movimento diferente. Estava acontecendo milagres o tempo inteiro, mas naquele dia foi diferente a cena, porque esses homens foram ousados, corajosos, e eles causaram em Jesus que tamanha fé. Puxa, eu fico imaginando, eu queria ver essa cena, eu vou querer assistir. Quando a gente estiver lá no céu, a gente vai ter tempo, muito tempo para ver tudo que aconteceu. Eu vou querer, me dá o DVD daquele dia que Jesus curou o paralítico. Eu quero ver esse paralítico descendo. Tem um montão de coisas que eu fico só pensando, vou querer ver isso aí também. Eu vou querer ver, vou querer ver. Essa deve ter sido lindíssima. Jesus vendo-lhes a fé. Aquele paralítico, ele não conseguiria chegar lá sozinho, vocês perceberam, né? Ele estava numa situação que talvez ele mesmo não se sentia digno, não se sentia... Ele deve ter desistido, eu imagino. Tipo assim, já estou aqui há tanto tempo, já está assim mesmo, eu já estou acostumado a ser paralítico. Eu já estou acostumado a tomar remédio para dor. Está tranquilo, essa dor já tem uma semana, mas está tranquilo, o remédio está fazendo efeito. Está tranquilo meus filhos serem rebeldes, desobedientes. Não, está tudo bem. Meu marido ser violento, gastador, esbanjador, descuidado, ignorante, não servir a Deus. Eu vou convivendo com isso. Mas eu queria te dizer, colocar no seu coração uma inquietação. Isso que o Cassiandro começou a falar aqui, sobre esse movimento de se levantar e fazer alguma coisa em prol de uma causa. Eu já estive neutralizada em relação a coisas na minha vida. Já contei o testemunho aqui de aos 37 anos eu passar num concurso. E eu quero sempre falar sobre isso. Até eu descer e subir aos céus, eu vou dizer do que o Senhor fez na minha vida, de como o Senhor mudou a minha vida. Então eu quero propagar essa verdade, essa esperança no Senhor, de que o Senhor pode sim transformar vidas. O Senhor faz de uma situação corriqueira, cotidiana, com a qual eu posso até estar acostumada, eu posso até me acomodar em uma situação em que eu não quero, vai dar trabalho vir aqui na frente, ajoelhar, todo mundo está me vendo, eu não quero me expor. Esses homens não tiveram medo disso. Esses homens, eles foram sem vergonha, desculpe o trocadilho. Eles não tiveram pudor de fazer o que fizeram. Eles falaram assim: se vira vocês com a opinião de vocês, o que nós precisamos é ver o nosso amigo curado. Esse homem ele já mostrou que tem poder para curar. E nada, essa multidão, essas paredes altas, esse telhado, nada vai impedir de que nós coloquemos ele diante daquele que cura. Nada. E eles não se deixaram impedir pelos obstáculos. Nesse dia, nessa noite, o Senhor tem aberto os nossos olhos para que nós possamos perceber coisas que estão se interpondo, coisas que estão diante de nós, entre nós e o milagre. E eu não sou a favor dessas pregações motivacionais, pura e simplesmente, mas eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio que o Senhor é Deus para alterar circunstâncias, para parar o sol, para fazer qualquer coisa, para levar um homem numa carruagem de fogo, para fazer uma baleia engolir um homem. Eu creio nesse Deus.
Eu creio nesse Deus. E às vezes você vem na casa do Senhor cheio de chorumelas. Ai, Senhor, ai, alguém ora por mim. Se levante, se posicione, saia do lugar, se mexa. Faz 3 dias de jejum, como o irmão comunicou aqui, isso é a experiência dele. Deus não está esperando que você pague preço. E Deus não tem preferidos. Eu já falei isso aqui e repito. Deus tem os que o preferem mais. Vocês entendem a diferença entre ser o preferido de Deus e ser o que prefere mais a Deus? Você pode ser aquela pessoa que maratona 800 capítulos de uma série. Pode ser. Bom, se divertindo, curtindo. Lazer, né? Ou você pode ser aquela pessoa que deseja a palavra de Deus, que come, que bebe, que respira a palavra de Deus. E quando alguém encostar em você, o que é que vai sair? Ah, você viu aquele capítulo daquela série? Ou vai sair um versículo, uma palavra de Deus. Porque a gente só derrama do que está cheio. Se eu beber muita água, eu vou derramar água. Se eu beber muita Coca-Cola, vai ser Coca-Cola. Só se derrama do que se está cheio. Se você resolveu gastar os seus dias, sua inteligência, sua força, seu vigor, sua saúde, seu tempo livre, assistindo tudo, lendo tudo, acompanhando tudo nas redes sociais, não perde nada. Um dia falaram, não sei o que, a Virgínia. Eu falei, quem é essa mulher? Eu devo ser um alienígena, porque eu não sabia quem era essa mulher. Eu não sabia quem era essa mulher. E pelo que eu tomei conhecimento, ela é famosona. Eu é que sou a estranha. Eu fiquei, meu Deus, como que pessoas perdem tempo acompanhando a vida de alguém que nada altera no curso da sua vida. Mas você acompanhar a Jesus, ser amigo do Espírito Santo, se deixar influenciar, conduzir, aconselhar pelo Espírito Santo. Gasta tempo, tá, gente? Experiência com Deus, ter testemunho para contar, custa horas de voo. Vocês sabiam que para uma pessoa pilotar uma aeronave que sai do chão e voa sobre as montanhas, ela tem que fazer pelo menos 10.000 horas de voo. Estou falando besteira? Alguém sabe? Estou falando besteira? Pelo menos 10.000 horas de voo. Primeiro ele faz algumas horas, e pode até levantar voo em treinamento. Primeiro ele faz um simulador, até ele de fato entrar numa aeronave, até ele de fato levantar voo, até ele de fato levar passageiros, são 10.000 horas de voo. 10.000 horas. Não sei quanto isso dá em anos não, mas deve dar muita coisa. Se você der um Google aí, você descobre. Se você quiser viver a experiência de ouvir a voz de Deus, de, como Jesus, receber imprints no seu espírito do que está se passando na mente, no coração, na vida de outro alguém. Se você quiser ser essa pessoa que se move, se movimenta nesse lugar de sobrenatural, de experiências com Deus, de comer, viver, existir na dependência de um Deus, né, Vitor? Se você quiser mesmo, tem que gastar tempo voando com Ele. E muito tempo, muito tempo. Às vezes a gente acha que alguém recebeu um download e virou alguém que conhece a palavra. Para se conhecer a palavra de Deus, olha a grossura disso, gente. Quanto? 416 dias ininterruptos, né? Mas ninguém vai ficar 416 dias em cima de um... Enfim. Para a gente saber as promessas, eu já falei aqui, tem mais ou menos 8.000 promessas aqui. Para a gente lançar mão delas, para a gente ter conhecimento delas, para a gente viver essas promessas, a gente primeiro precisa
conhecer. O que tem aqui? O que o Senhor deixou para nós aqui nessa palavra? Só saberemos se consumirmos. Como dizem, né? Você conhece uma pessoa comendo um pacote de sal com ela. Alguém já viu alguém pegar uma colher e fazer assim, ó? Pacote de sal. Como é que a gente come sal, gente? Se eu estiver perto do sal, eu faço isso. Não é? É tão saborosinho aquela sensação que o sal provoca. Para comer um pacote de sal. Quanto tempo vocês acham que levaria para a gente fazer isso aqui? Tempo. Para conhecer o Senhor e o Espírito Santo, gasta tempo, gasta saúde, gasta joelho, gasta horas de sono, gasta horas de abrindo mão de outras coisas, outros prazeres. São escolhas, com certeza. Para viver experiências, a gente precisa aprender que para se ter alguma coisa, para alguns sims, tem que haver outros nãos, né? Para cada sim tem um não na vida. Voltando à fé daqueles homens, e eu quero deixar isso como um testemunho para nós, e eu comecei falando sobre como eles puderam abrir mão dos seus próprios interesses em favor de um interesse. Nós não sabemos, a Bíblia não diz se ele era amigo, se ele era parente, se era o filho, o pai, alguém. Falam que eram 4 homens, 4 amigos, e que eles empenharam energia, força, disposição para ajudar aquele homem. E nisso eles foram até o fim. Eles se expuseram, eles não temeram o julgamento de outros. E às vezes a gente está num ambiente desse, numa atmosfera, num clima como esse, onde o nome do Senhor foi invocado e a presença do Senhor está invadindo. A presença do Senhor, ela está aqui, e a gente às vezes deixa passar, porque a gente pensa, se eu for lá na frente, poxa, está tendo esse movimento aí o pastor falou de arrependimento, se eu for lá na frente, vão pensar que eu estou em pecado. Vou não. Aí vai, sei lá, eu já sou crente há 50 anos, se eu for lá na frente, vai pensar que eu não sou crente de verdade. A gente começa a conjecturar coisas, pensar o que estão pensando, e escapa de nós aquele movimento que poderia ser um divisor de águas, que poderia ter alterado o curso da nossa vida. Ouvir a voz de Deus. Você fala, eu já ouvi demais a voz de Deus. E ouvi muito a voz de Deus. Desde criança eu ouço a voz de Deus. Eu ouvi uma coisa essa semana, e eu estou com ela dentro de mim. Ela está aqui produzindo vida. E eu vou dividir ela com você. Que Abraão ouviu a voz de Deus, não foi? Abraão ouviu a voz de Deus. Aí a voz de Deus falou assim, pega o seu filho. Pegou o filho. Sobe no monte. Sacrifica o seu filho. Abraão ouviu a voz de Deus, não ouviu? Mas ele continuou ouvindo. Porque se ele parasse de ouvir a voz de Deus, sabe o que ia acontecer? Ele ia sacrificar Isaac. Não é mesmo? Se ele não tivesse mais ouvido a voz de Deus, ele ouviu a primeira vez, pega o menino, sobe com o menino, sacrifica o menino. Mas no meio do caminho, ele continuou ouvindo a voz de Deus. Aí o Senhor falou assim, não. Se ele tivesse parado de ouvir a voz de Deus, ele fatalmente teria cometido um erro, um equívoco. Mas ele continuou. Isso é vida. Isso é vida. Permaneça ouvindo a voz de Deus. Permaneça sintonizado. Quem aqui já viu vocês usou aquelas televisões que tinha antena? Tem uns aqui que eu sei que já usou, mas antena que botava até um bombril, gente. Gente, que vergonha. É verdade. Não é, irmão? Desculpe, mas os seus cabelos brancos, não é verdade? E por que se fazia isso? Para melhorar a sintonia, não era? Melhorar a sintonia. Funcionava? Fala a verdade. Funcionava mesmo? O bombrilzinho ali resolvia? Por que será?
algumas coisas melhoram a sintonia mesmo, melhoram a captação. Se é que vocês me entendem, existem algumas coisas que nós podemos fazer de fato, como esses homens aqui, eles queriam, eles foram atrás, eles não abriram mão, eles se movimentaram, eles levantaram, pegaram o paralítico, eles amarraram corda em volta da maca dele, eles abriram o buraco e desceram aquele homem. Eles queriam tanto, que eles ouviram a palavra que eles tanto queriam: toma o teu leito e anda. E não era para eles a palavra, era para aquele homem. Mas eles estavam lá e eles viram. E eles viram mais o que é a prioridade do Senhor. Perdoados estão os teus pecados. Aliás, foi primeiro, né? Jesus primeiro perdoou os pecados para depois operar na vida dele. E é assim que Jesus faz conosco. Primeiro ele limpa, perdoa, salva. E depois ele conserta a bagunça do lado de fora aqui. Glória a Deus. Vocês estão aí? O Senhor está aqui. Quem crê que o Senhor nessa noite está neste lugar e que nós podemos acessá-lo, nós podemos tocá-lo, nós podemos receber dele algo, nós podemos receber uma palavra que pode alterar o curso das nossas vidas. 3 pessoas falaram comigo hoje aqui, enquanto eu estava no ambiente. Eu preciso de uma palavra do Senhor. Que o Senhor use a sua vida para liberar uma palavra sobre as nossas vidas hoje. E outra pessoa falou: hoje eu estou muito frito, eu preciso muito do Senhor. Eu não tenho nada para dar para vocês. Eu não tenho nada. Mas o Cassiano colocou um banquinho aqui e chamou pessoas para virem aqui na frente. Eu tenho certeza que quem levantou, pegou a maca, amarrou a corda, desceu, vai receber de Deus. Eu sei que o Senhor pode. E o Senhor não é um Deus que fica fazendo negócios, mas Ele quer que nós estejamos assim, crentes, porque Ele falou assim: vendo a fé, o Senhor viu a fé daqueles homens. Aquilo impressionou a Jesus. A forma como aqueles homens lidaram com aquele obstáculo, com aquele desafio, fez Jesus ficar assim. E homens impressionaram Jesus. Jesus, gente, Jesus, o Filho de Deus, foi impressionado pela atitude de 4 homens. Lindo isso, né? E a Bíblia relata coisas assim, para que a gente tenha consciência de quem era Jesus, como Jesus andava. Aquele movimento daqueles homens, não foi nem o próprio paralítico que provocou o milagre, foi a fé daqueles homens. Vendo-lhes, está no plural, vendo-lhes a fé, disse para o paralítico, né? Perdoados estão os teus pecados, toma o teu leito. E aquele homem, ao receber aquela palavra, o Senhor falou para ele assim: toma a tua maca e vai-te. E aquela maca que era o símbolo da vergonha, da exposição. Quantos anos ele passou deitado ali, sendo alvo da piedade, da misericórdia e até da repulsa, né? Porque acontece de atrofiar o corpo quando a pessoa está imóvel. O corpo dele vai perdendo a forma, não é mesmo, gente? Quando uma pessoa está num estado de paralisia, aquele músculo ele vai se retraindo tanto que perde a forma de um músculo perfeito e saudável. Então vai acontecendo uma coisa, vai enfeiando. E aqui o Senhor fala assim: o teu pecado está perdoado. Porque o Senhor sabia que a razão pela qual aquele homem estava nesse caso, tá, gente? Nem todas as pessoas são paralíticas ou deficientes ou vivem coisas assim por causa de pecado. Mas nesse foi escrito, tá ali dizendo que o Senhor primeiro perdoou, depois curou e vai, não peques mais. Em alguns casos o Senhor falava assim: para que não te suceda coisa pior. O Senhor falava assim: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Dá até um frio na espinha, não dá? Dá até um medo. Já estou terminando, tá, Regis? Tem mais quanto? 2? Glória a Deus.
Outro versículo que tocou o meu coração, e daqui eu já vou falar só de mais 2 versículos para você levar para sua casa. Você vai levar esse sobre ouvir a voz de Deus e permanecer ouvindo. E você também vai levar esse aqui, ó, Atos 12, verso 5, que diz assim: Pedro, presta atenção, Dávila, aqui, ó, esse é para você. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus pela vida dele. Pedro estava na prisão. Tiago tinha acabado de ser decapitado, versículos antes. Tiago, o irmão de Jesus, tinha acabado de ser decapitado e Pedro foi preso. Por quê? Eu não esqueci o nome do líder lá. Ele estava achando bonito prender crentes. Ele estava impressionando a população, vendo que matar Tiago agradava todo mundo. Lá em Atos fala assim: Pedro foi preso também. E ele também ia expor Pedro e matar preso. Só que olha só, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, essas paredes aqui, a igreja orava intensamente pela vida dele. Quem orava? Quem orava? Quem é a igreja? Intensamente pela vida de Pedro. E sabe o que aconteceu, né? Ele foi livre por um anjo. O anjo pegou na mão dele, atravessou cadeias, atravessou paredes, saiu com ele. Ele só viu quando ele estava lá do lado de fora. Porque a igreja orava intensamente. Nós podemos dizer que oramos intensamente por alguma coisa? Nós aqui, essa igreja, nós oramos intensamente por alguma coisa. Nós temos um alvo em comum, todos nós, no qual nós todos, como um raio laser, estamos apontando, dirigindo as nossas orações em prol de um único objetivo. Como igreja, nós intensamente oramos por um objetivo. Mas eu quero convidar você hoje, nessa noite, eu quero convidar que você venha aqui na frente. Você não precisa se constranger de vir, não. Eu só quero te convidar. E nós podemos orar juntos por um objetivo, uma única coisa.